meninas, esse é meu canal no YouTube, eu me chamo Luciana. Primeiramente eu peço para vocês, quem não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like e venha acompanhar comigo a minha rotina e da minha família. Bom, hoje eu vim aqui para contar a minha história, a minha experiência depois do aborto. Quanto tempo eu demorei para engravidar e muito mais. Bom, primeiramente eu queria falar para vocês, eu não fiz nenhum tratamento pós o aborto. Eu tentei por muito tempo engravidar depois e demorou algum tempo, mas eu não fiz nenhum tratamento. Eu sei que tem mulheres que demoram até mais, mesmo sem ter nenhum aborto, chega a fazer até algum tratamento. Eu tive a minha primeira gravidez, o meu menino já tem 4 anos. A gravidez dele foi normal, foi uma gravidez dentro das expectativas. Não aconteceu nada de anormal na gravidez. Quando eles tinham 1 ano, em exato, eu descobri que eu estava grávida. Aí, passou um tempo, mais ou menos umas 22 semanas, eu tive o aborto espontâneo. Fui fazer uma ultrassom e descobri que o feto estava morto. Era uma menina que se chamava Maria Isis. Eu não fiz raspagem, não fiz curetagem, não fiz nada disso. O meu corpo expulsou normalmente. Depois disso, eu pensei que eu ia engravidar rápido. E não foi isso que aconteceu. Eu tentava engravidar, todo mês eu tentava e não conseguia. Quando se passou 1 ano que eu estava tentando engravidar, eu até pensei que eu não pudesse mais ter filho. E eu comecei a ficar paranoica e entrar tipo numa depressão. Mas daí, eu vi vários vídeos no YouTube de gente falando que tinha 7 anos que tinha tido após o aborto e ainda não tinha conseguido engravidar. Então, o que eu pensei? Tudo é na vontade de Deus. Se Deus achava que não era a hora, porque não era a hora? Então, eu ponho aquilo na minha cabeça. O dia que Deus for para me dar um filho, Ele vai me dar um filho. E se não for para Ele me dar um filho, Ele não vai dar. Se passou mais 1 ano e eu não tomei remédio algum. Até o dia que eu desisti. Eu pensei assim, eu não quero mais tentar ter filho. Todo mês esse sofrimento, eu tento ter filho e não consigo. Tento engravidar. E exatamente, eu fui ao médico e falei para a doutora, eu quero ou fazer uma laqueadura ou eu quero começar a tomar a injeção. Aí ela me falou, começa a tomar injeção por causa que às vezes você fazer uma laqueadura você se arrepende, você é muito nova e você não tem idade ainda. Então o que aconteceu? Eu comecei a tomar injeção mensal, todo mês eu tomava ela e eu tomei ela durante 3 meses. Quando deu 3 meses certinho que eu tava tomando a injeção, eu me separei do primeiro casamento, que é o pai do meu primeiro filho. E aí eu conheci o meu atual marido. E assim, com pouco tempo que a gente estava junto, eu e ele a gente decidiu que a gente queria tentar ter um filho. E a partir daí, eu fiz um propósito. Ou eu não ia fazer tratamento algum e que se fosse da vontade de Deus. Se fosse para ele me mandar um filho, ele iria me mandar. Meu marido atualmente ele não tinha nenhum filho antes desse menino agora. Quando se passou 1 mês que eu estava tentando engravidar, eu fui sentindo alguns sintomas, mas eu não imaginava que eu já pudesse estar grávida, porque eu demorei 2 anos e 4 meses antes tentando engravidar e não consegui. Quando foi no dia 9 de julho de 2019, eu desconfiei que eu estava grávida porque a minha menstruação ainda não tinha atrasado, não tinha acontecido nada, mas eu já estava com sintoma. Então eu decidi ir num laboratório fazer um exame. Aí eu fui, fiz esse exame e ele deu negativo. Mas o rapaz do laboratório falou pra mim, daqui uns dias, se a sua menstruação não descer e você continuar sentindo os sintomas, volta aqui e refaz o exame. Quando foi no dia 22 de julho, os sintomas veio a mais, bem mais do que eu estava sentindo antes.
E daí eu decidi fazer um exame. E deu num dia de sábado. E eu queria saber muito se eu estava grávida ou não. Então meu marido foi e comprou um teste de farmácia. Mas antes de fazer esse teste, eu ponho na minha cabeça que se eu não tivesse grávida, não seria, é porque não era a hora, ia ter outras horas e porque não era o momento de Deus. Então, eu fiz esse exame e quando eu vi que subiu os 2 pontinhos, parece que eu não acreditava. Porque já tinha tanto tempo que eu estava tentando engravidar e eu não conseguia. E sempre foi o meu sonho dar um irmãozinho pro meu filho mais velho. E eu ver que aquilo tinha acontecido, para mim foi assim, um milagre de Deus. No dia que eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz. E foi assim, quando você tem um aborto antes, você já tem um medo. Você tem um medo de acontecer de novo. E esse era o meu medo. Eu tinha muito medo de ter outro aborto e sofrer o tanto que eu sofri. Porque eu sofri demais quando eu tive o aborto. Eu achava que eu não era capaz. Por que Deus tinha feito aquilo comigo? Comecei a desacreditar. Aí foi um momento que eu achei a igreja. Eu comecei a ir à igreja e eu botei aquilo na minha cabeça. Que, como eu falei pra vocês, que se fosse pra mim engravidar, eu iria engravidar. Só que uns meses antes, quando eu tava tentando engravidar desse menino que eu engravidei agora, eu fui na igreja e eu fiz um propósito. Que se Deus me desse um filho, que eu iria amar ele, que eu ia educar e que eu tentaria ser a melhor mãe do mundo. Foi o meu propósito. E que se Deus fosse me dar um filho, que ele me desse, mas que ele não me tirasse igual ele fez. E foi isso que aconteceu. Eu engravidei após 2 anos e 5 meses do aborto. Foi uma gravidez normal. Não aconteceu nada de anormal. Foi até o último minuto normal. Só sofri um pouquinho nos últimos meses. No último mês. Porque eu tive uma infecção de urina e aconteceu de eu sentir muito sintoma, fiquei uns dias internado no hospital, mas fora isso, minha gravidez foi normal. Como eu disse pra vocês, eu não tomei nenhum remédio para engravidar, nem aconselho. Eu acho que todo mundo, quando ele vê que a partir de um ano que você tá tentando engravidar e você não consegue, você pode procurar um médico. Porque um casal ele pode demorar até um ano. É o normal. Após um aborto, uma mulher pode, após 6 meses, ela pode tentar engravidar. E quando você tem um filho, que a gravidez é normal, é após 2 anos. Após 2 anos que você teve o filho, que seu filho já tem 2 anos, você pode tentar engravidar de novo, se você quiser. Tem muita gente que fala que a injeção atrapalha depois. Eu também acho. Olha, eu não aconselho ninguém tomar aquelas injeção mensal. Para mim fez um mal danado. Eu sei as consequências que aconteceu comigo, que eu posso contar para vocês em outro vídeo, se vocês me pedirem. Mas hoje era isso que eu queria falar pra vocês. Eu queria contar a minha experiência após o aborto. E o que eu quero falar pra vocês é acredite em Deus. Eu acho que Deus tem um propósito na vida de cada um. E se Ele tiver que te dar um filho, Ele vai te dar. E não tem. Tem gente que fala, ai, porque você teve um aborto? Por que aconteceu isso? Gente, isso acontece com qualquer pessoa. Não foi você que Deus castigou, nada disso. Não põe isso na sua cabeça. Eu acho que Deus, ele dá um filho na hora exata, no momento certo. Deus me deu o meu filho na hora exata, não mudaria nada. Deus me deu um filho com saúde, meus 2 filhos, graças a Deus. Claro, uma mãe que perde um filho sempre nunca vai esquecer do seu filho. E nunca vai acontecer uma coisa dessa. Tantas pessoas, tanta gente que engravidou e pegou a criança no colo e poucas horas depois morreu. Pessoas que teve aborto. É complicado sim, eu entendo, eu sei porque já passei por isso. Mas era isso que eu queria falar pra vocês. Se inscreva no canal, se você gostou do meu vídeo, deixe seu like, comenta aqui, vou adorar responder os seus comentários. Eu tô indo no comecinho do canal, mas eu espero ter ajudado vocês. O meu propósito era gravar esse vídeo.
é um dos vídeos que eu queria gravar, contar a minha experiência. Porque quando eu tive o aborto, eu procurei muito no YouTube, porque eu tava assim querendo engravidar, porque eu queria engravidar. E demorou um tempo. E eu achei poucos vídeos explicativos que contavam a história. Sempre de meninas que contavam a história que tomou tal remédio, que tomou isso. E eu falo pra vocês, eu não tomei remédio algum. Como eu disse, eu não aconselho sem procurar um médico. Então era isso. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.